Fala, torcedor, eu sou o Theo Miranda e estou aqui para falar mais uma vez sobre Santos com vocês. Então não perde seu tempo e já se inscreve aqui no canal para não perder nenhum conteúdo que eu trago para vocês, sempre falando sobre Santos. O vídeo de hoje é para falar sobre um caso um pouco mais restrito dentro do mundo Santos, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o caso Miguelito, que tem gerado muitas polêmicas aí nos últimos dias dentro da Vila Belmiro, né? É importante ressaltar que tudo começou após uma coletiva pós-jogo de Santos 3, Mirassol 2, quando um dos repórteres, acho que se não me engano foi o Giovani, que perguntou ao Fábio Carille, né, fez uma pergunta muito longa, bem longa, inclusive, e foi respondido de forma curta pelo Carille e uma forma um pouco mais prolongada pelo Giuliano, que aí sim foi onde gerou toda essa confusão. Mas antes de eu explicar certinho, eu queria destacar, nesse caso do Miguelito, não há heróis e não há vilões. Existem lados, todo mundo tem os seus pontos certos, todo mundo tem os seus pontos errados. Eu acho que todos têm muito que aprender com essa situação do como lidar com as palavras, principalmente, e com suas atitudes. Mas eu acho que ninguém ali fez nada por mal, querendo prejudicar alguém. Mas também todos têm sua parcela de culpa. Então vamos detalhar certinho, mostrar, apontar o que cada um fez de certo, o que cada um fez de errado e tentar clarear um pouquinho mais essa situação que parece aí tão nebulosa dentro do Santos. Bom, o Giovani faz uma pergunta para o Fábio Carille muito complexa, e na verdade muito simples, mas muito longa. Ele tenta pedir para que o Carille explicasse ao torcedor santista, né? Segundo ele, como fazer o torcedor santista entender que um atleta que tem ido tão bem nas eliminatórias com a seleção boliviana, que é o caso do Miguelito, que já tem 3 gols e 3 assistências, é um dos artilheiros das eliminatórias, não tem espaço no profissional do Santos, né? Tem mais minutagem no sub-20 do que no profissional. Ele queria que o Carille dissesse como o torcedor santista pode entender esse acontecimento, o fato do Miguelito não jogar. Aí o Carille é muito curto e, na minha visão, até um pouco soberbo e grosso. Ele simplesmente responde, vai ter oportunidade, pode ficar tranquilo que ele vai ter oportunidade. Claro, tinha essa pergunta também, se ele teria mais minutagem, mas não era isso que o Giovani queria ouvir. Ele perguntou o porquê não jogava. O Carille fugiu. Aí o que acontece? Como o Carille fugiu, a próxima pessoa que teria a palavra ficou com a função de tentar entregar aquilo que foi pedido. E a pergunta que o Giovani fez para o Giuliano foi: como é o Miguelito no dia a dia? Você que é um atleta mais experiente, como é o Miguelito no dia a dia? Aí o Giuliano respondeu como o Miguelito é no dia a dia e também completou com a resposta do que deveria ter sido respondido pelo Carille, do porquê o Miguelito não tem minutagem. Aí acredito eu que infelizmente o Giuliano tenha sido infeliz na escolha das palavras. Eu acho que pelo termo que ele utilizou, ele acabou expondo um pouco mais do que o devido o Miguelito numa coletiva. O Miguelito é um jovem, então acho que ele correu o risco, ainda não. Acho que a torcida não pegou tanta birra assim do Miguelito, acabou pegando até talvez mais birra do Giuliano. Mas numa dessa ele poderia complicar a vida do Miguelito, porque ele cita uma falta de intensidade, né? Que ele diz. Ele começa primeiro elogiando o Miguelito, né? Falando que é um jovem, tem uma perna esquerda muito boa, muito pro futuro pela frente, muito promissor, e passa aí ao dia a dia. Ele fala que o Miguelito não consegue mostrar nos treinamentos aquilo que ele mostrou pela seleção boliviana nas eliminatórias, porque na visão do Giuliano, que é um cara mais experiente, falta intensidade para o Miguelito, e com isso ele não consegue demonstrar aquilo que ele mostrou na seleção dentro do dia a dia do Santos. Foi isso. Porém, a forma como o Giuliano fala, ele fala, falta intensidade, só que ele fala com uma naturalidade muito grande, e que pode sim ser interpretado e soar como um ar de penalização, né? De crítica muito severa. Eu acho que o Giuliano apenas pontuou um ponto fraco do Miguelito, da mesma maneira que ele ressaltou o quão boa é a perna esquerda do Miguelito no começo. Mas eu acho que ele escolheu mal a forma de dizer e acabou se complicando. Mas eu queria destacar também que eu acho que ele se complica muito pela não resposta, ou mais uma vez sabonetada, do Carille, que mais uma vez foge da responsabilidade. O Carille não respondeu a pergunta completa. Com isso o Giuliano teve que responder. E acabou que o Giuliano, que é um atleta, se complicou. Se o Carille, que é o comandante, fala, soa pesado? Talvez. Depende da maneira como ele diga. Mas de qualquer forma, ele é quem comanda. Ele que tem lugar de fala para falar disso. Então aí fica uma crítica também ao Fábio Carille e crítica ao Giuliano na questão da maneira como ele se posicionou. Eu acredito que muita gente também tem criticado o Giuliano, porque falou, como assim você critica o Miguelito por falta de intensidade, sendo que você também não é um jogador de tanta intensidade?
porque mostrou, o Santos postou um vídeo na internet, nas suas redes sociais, no dia seguinte da coletiva do Juliano treinando, e o Juliano não tá dando o maior pique possível, ele tá dando uma trotada, mas ele faz o dele ali, né? Então tem essa crítica ao Juliano, inclusive no último jogo contra a Chapecoense, um dos gols, o Juliano é desarmado no corpo, acaba caindo, e a torcida faz esse burburinho aí na questão da intensidade, mas entendam, não é porque um atleta de 34 anos, mais pesado, não tem a intensidade porque ele tem a qualidade num passe maior que a do Miguelito e que tem a capacidade de jogar um pouco mais parado, que não é só apenas, o Juliano entra bastante na área, mas ele tem um jogo mais lento. Não é porque o Juliano faz isso e entrega resultado, não podemos esquecer, o Juliano é o artilheiro do Santos no ano. Não é porque o Juliano não tem a intensidade que ele está errado. Se o Juliano compensa com números, por mim ele pode ficar parado. O problema é que o Miguelito não está tendo intensidade no treinamento que seja suficiente para que, na visão do Carille, ele ganhe chances. Então é diferente um cara de 34 anos ser o titular, não ter tanta intensidade, mas entregar, e um outro menino que precisa batalhar pela vaga, na teoria não ter a intensidade que seja suficiente para o técnico dar a chance dele no profissional. Então não vamos escolher lados. A gente tem que ver a situação como geral. O nosso lado, no caso, se for para escolher um, tem que ser o Santos. A gente tem que ver o que é melhor para o clube. Não é o que é melhor para o Juliano, o que é melhor para o Carille, o que é melhor para o Miguelito, é o que é melhor para o Santos. E todos ali trouxeram na coletiva a sua visão. Então a gente tem que ter um pouquinho de cuidado com o que a gente está fazendo. A gente não pode defender ninguém. Todo mundo tem, como eu falei no começo do vídeo, todo mundo tem a sua parcela de culpa, todo mundo errou em um certo ponto. O Miguelito, inclusive, ele está indo muito bem, sim, nas eliminatórias, né? Fez gol contra Chile, Colômbia, deu assistência. 3 gols e 3 assistências nas eliminatórias, muito bem pela seleção boliviana. Mas, inclusive, a gente também, já vou trazer esse ponto, vamos primeiro concluir esse raciocínio. Ele está muito bem na Bolívia, porém, a gente não pode esquecer, as poucas vezes que o Miguelito atuou pelo Santos, não foi algo tão brilhante nesse ano. Ele, claro, ajuda na minha visão, é bem à frente ali do Serginho, mas também não é nada brilhante, inclusive é bem atrás do que o Juliano rende. Então a gente tem sim uma questão de rendimento. O que acontece? O Miguelito, depois disso, toda essa situação, tirou o arroba do Santos da bio do Instagram, aí jornalistas como Nicola trouxeram algumas informações de uma possível negociação com o Cruzeiro, uma possível saída para o ano que vem, porque o Diniz chegou lá e pediu, o Miguelito tirou o Santos da bio, gerou uma confusão. Aparentemente o Santos conversou com o Miguelito e o Miguelito, na verdade, já retornou o arroba do Santos da bio, normalmente jogador do Santos. Então, ele percebeu que ele errou, e sim errou. Não é porque um jogador fez uma crítica a ele publicamente que ele não joga mais no clube, e acredito que tenha entendido isso, tenha trazido sim de volta o arroba do Santos para a bio, porque é normal. A gente sabe que todas as relações, os caras convivem todos os dias, e é impossível você conviver todos os dias com alguém em algum momento não ter uma discussão. É normal. Houve um erro de todas as partes. Calmou, respirou, resolveu. Então a gente tem que ter a calma. O Miguelito errou sim, foi, na minha visão, um pouco imaturo nesse ponto, mas acontece. O Miguelito tem apenas 20 anos e se já se resolveu, ótimo. Aí o que a gente vai poder pensar? O Miguelito, de acordo com o Carille, teria mais oportunidades. E tudo indicava que teria hoje, na partida contra o Ceará. Inclusive o Juliano, que foi quem falou sobre o Miguelito, teria sentido a panturrilha e se tornou dúvida para o jogo. Ainda não se sabe se o Juliano, que estava como provável titular para a partida, vai jogar ou não, vai ser titular ou não, vai estar no banco, ainda não se sabe o que vai acontecer. O Miguelito, sim, poderia ali ter a oportunidade, porém retornou da seleção boliviana na data de ontem com uma infecção intestinal. Com isso, Miguelito é desfalque e não joga. Aí vamos ver o que o Carille vai fazer, se vai colocar o Serginho, se vai colocar o Otero centralizado, vamos ver que o Fábio Carille pretende fazer, vamos ver se dessa vez ele acerta na alteração. Então, no mais é isso, pessoal. É tentar entender o ponto de cada um. Não tem ninguém perfeito. Assim como, por exemplo, todo mundo está exaltando que o Miguelito joga. A gente tem que exaltar que o Miguelito tem os gols e as assistências, não que ele joga. Porque eu estou morando aqui em Campinas, eu posso dizer para vocês, o zagueiro reserva da Ponte Preta, até pouco tempo atrás, era o zagueiro titular e capitão da seleção boliviana. E era a reserva da Ponte Preta, que hoje está dentro da zona de rebaixamento da Série B. Então, jogar na Bolívia não significa ser jogador do Santos titular. O que deve fazer com que o Miguelito ganhe chances são os resultados dele, os gols e as assistências. Então a gente tem que ter um pouco de calma, tentar entender o Juliano, tentar entender o Miguelito, e assim, acredito eu que seja simples de se resolver.
Nada demais. Quando o Miguelito estiver preparado, ele vai jogar. Mas aí sim, tem que cobrar do Carille a oportunidade. O Miguelito deve jogar, deve ter minutos. Eu não tô falando aqui pro próximo jogo o Santos entrar com o Miguelito titular. Não, calma, respira. Vamos com calma, não vamos queimar o garoto. Não vai fazer o que o Cuca fez com o Ângelo no Maracanã em 2020 e colocou um menino de 15 anos na fogueira. Se o momento não pede, não tem por que arriscar. Agora, o momento tá pedindo. Tá pedindo uma minutagem pro Miguelito. O Miguelito tem evoluído na seleção boliviana, tem mostrado o resultado. Então deve ganhar minutos, não jogos. Então vamos com calma aí, para não queimar aquele que pode ser uma das principais promessas da nossa base. Então vamos tentar entender o Juliano, tentar entender o Miguelito, para que tudo isso se resolva. Acredito eu que seja simples de se resolver. Bom, o vídeo é esse. Espero que todos vocês tenham gostado, espero que vocês tenham me entendido e entendido também aqui com o que eu trouxe para vocês o Juliano e também entendido o Miguelito, e aí talvez tentado entender também a parcela de culpa do Fábio Carille, que tem sim responsabilidade sobre todo esse acontecimento. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Espero que todos vocês tenham gostado do vídeo desse caso Miguelito aí, que tá virando quase uma novela dentro do Santos. Então se inscreva aqui no canal e me siga nas minhas redes sociais para não perder nenhum conteúdo, sempre falando sobre Santos. Então sempre tem os vídeos aqui no canal, no nosso Instagram e no TikTok. Sempre tem os videozinhos, no Insta também tem alguns posts de curiosidades, de dados, de aspas, sempre algum conteúdinho do Santos pinta lá pra vocês. Então segue aqui para não perder nenhum conteúdo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, deixem um like no vídeo para a plataforma entender que o vídeo é bom e recomendar para mais gente. E é isso, comenta aqui, entenderam os pontos? O Juliano acabou expondo demais o Miguelito realmente está devendo no Santos? Explica aqui para mim nos comentários a tua visão. Então é isso, eu vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu!